Olá, meus amigos do canal Agro Manaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento de uma bancada de hidroponia quando a declividade do terreno é maior do que a declividade desejada para a bancada. Pessoal, nesse exemplo, diferentemente do primeiro exercício que a gente fez com dimensionamento de bancada de hidroponia, a declividade do terreno ela é maior do que a declividade que a gente quer para a nossa bancada. No exemplo anterior, era menor, vocês lembram? Quem não assistiu, assista a outra aula para entender melhor. Tá lá na outra aula, a declividade do terreno era 7%, a da bancada 8%. Né? Então aqui a primeira coluna da bancada aqui na parte mais alta ficou com 1 metro e baixou 10 centímetros, né? E a outra, a última, ficou com 90 centímetros. Aqui é um caso diferente, tá? Aqui a bancada da parte mais alta vai ficar menor do que a bancada da parte mais baixa, e depois vocês vão entender o porquê, tá bom? Então aqui nesse caso a declividade do nosso terreno é 12% e a da bancada 8%, isso tem que ficar bem claro. Outra coisa que é importante, pessoal, é vocês entenderem essa questão da declividade, né? O que é 12% de declividade aqui em 10 metros? Quer dizer que nesses 10 metros, aumentando 1,20 m. Então a gente forma um desnível aqui de 1,20 m. Tá bom? E a declividade da bancada de 8% quer dizer que a gente tem que ter um desnível de 80 centímetros. Tá bom? Isso aí é importante, porque nesse exemplo a gente está levando em consideração também o quê? A declividade natural do terreno. Né? Esse terreno não é plano. Então, eu vou aproveitar para fazer o cálculo com base nessa diferença de declividade do terreno com a declividade da bancada, que nem vocês estão vendo aqui. Ó. Diferença na declividade vai ser o quê? 12 menos 8%, dá 4% de diferença na declividade para a gente chegar nos 8% que a gente quer. Tá? Então, quanto esses 4% vão representar em desnível nesses 10 metros? Então, a gente vai utilizar aquela formulazinha, né, que eu já utilizei no outro exercício, que é o que? A altura. Tá bom, pessoal? É igual a declividade. Tá? A altura é como se fosse aqui essa parte aqui do triângulo, tá, gente? Sempre vai formar um triângulo. A altura é igual a declividade, que é o quê? Qual é a declividade que a gente chegou aqui, a diferença? 4%. Vezes 10, que é o comprimento, dividido por 100. Fazendo todo esse cálculo, a gente chega que a altura é 0,4 metros ou 40 centímetros. E essa altura é justamente a diferença de altura entre a primeira coluna e a última. Tá? Eu poderia fazer de uma outra forma. Né? Eu não falei que aqui essa declividade, 12% em 10 metros era 1,20 m? Então a gente tem 1,20 m de desnível aqui. Eu não falei também que aqui a declividade da bancada, o desnível era 0,8 m? Se a gente fizer a diferença aqui de 1,20 m por 0,8 m, a gente também tem 40 centímetros, que vai ter que ser a nossa diferença da altura entre a primeira coluna e a última para a gente ter a declividade de 8%. Tá bom? Então é bem simples, na verdade, tá, pessoal, de fazer isso daqui. Se eu fizesse aqui mais alto, hein? Quem sabe responder? Vamos lá pensar, pessoal. É bem simples, né? Vamos aumentar aqui esse negócio. Vou aumentar aqui para 1 metro. Deixa eu só apagar esse daqui agora, que fechou. Deixa eu só medir para ver se deu certo aqui. Tá, 1 metro. Se eu aumentei aqui 30 centímetros, eu vou ter que aumentar 30 centímetros aqui. E vamos ligar. Beleza, legal. Só que olha a altura que ficou agora aqui. 1,40 m. Ficou legal, né? Então é por isso que o outro lado vai ter que ficar mais baixo. Entendeu?
Poderia aumentar lá para 80, aqui para 1,20 m, mas aí depende muito de quem vai fazer o projeto, de quem vai trabalhar, tá? Mas basicamente é isso, só para vocês entenderem o porquê que não dá para aumentar mais lá e por que a gente tem que fazer diferente aqui do que naquela outra situação. Tá bom, pessoal? Então é isso. Quem gostou do vídeo, curte, por favor, compartilha. Quase ninguém tem comentado. Tá? Comentem, critiquem, né? A gente está sempre aprendendo também e eu quero aprender também com vocês.